Eu sou empregada aposentada da Vale desde 1975, quando a Vale ainda se chamava Companhia Vale do Rio Doce. E em 1996 eu decidi ingressar para o Sindicato dos Ferroviários, eleita pelos meus colegas. 97% de uma categoria formada por homens elegeu uma mulher por 3 mandatos consecutivos para dirigir os rumos de nossa categoria. Período em que nós tivemos os maiores avanços dentro da Vale, conquistas de plano de saúde, de educação para os nossos filhos, para os trabalhadores da Vale, salários bem melhores para os nossos empregados e aposentadorias consistentes. Criamos, antes da minha entrada, em 1970, a Valia. A Valia é a nossa previdência complementar. Com a morte de um grande superintendente da Vale, foi uma morte inesperada, um acidente, os chefes da Vale viram que sem uma previdência complementar, eles sairiam aposentados com os recursos do INSS, que na época eram bem menores do que o teto atual, que ainda é muito pequeno. E foi criado essa previdência inicialmente para fortalecer os salários daqueles que tinham melhor remuneração na Vale. Mas hoje, e já há algum tempo, esta previdência, ela recompõe um pouco melhor os salários de nossos aposentados e de nossas pensionistas, que saíram com os vencimentos, os benefícios da aposentadoria muito reduzidos, especialmente na época em que a Vale foi privatizada, onde muitos colegas precisaram se aposentar precocemente com apenas 70% daquilo que tinham direito devido à privatização da Vale, ou iam para a rua ou se aposentavam e decidiram se aposentar. Nós, de lá para cá, a gente vem lutando para poder ter acesso a recursos de nossa previdência complementar que garantam uma melhor qualidade de vida para os nossos aposentados e nossas pensionistas, que ainda, quando seus maridos morrem, elas têm uma redução dessa complementação da valia, que é a nossa previdência complementar, na ordem de 40%, recebendo apenas 60% daquilo que seus maridos, meus colegas de Vale, recebiam. Nós estamos, por conta disso e por conta desta previdência complementar ter valores fabulosos, nós estamos experimentando um momento de superávit. O nosso plano de previdência complementar, o plano do benefício definido, ele está tendo superávit, ele está tendo recursos a mais que garantem todas as nossas aposentadorias e tem sobra. E essa sobra precisa ser dividida, porque quando um de nós morremos e os nossos aposentados já estão muito velhinhos e as pensionistas, quando nós morremos, morre o aposentado e vai para a pensionista 60%. Quando morre a pensionista, acabou o dinheiro, o recurso vai para o bolo e fica lá no bolo, não vai para ninguém, vai ficar para o último que morrer, que ficar vivo, para receber uma bolada e ficar certamente milionário, porque é um plano muito consistente, ele detém boa parte de um pedaço da Vale quando foi privatizada, porque o plano, só ele podia comprar as ações que os empregados da Vale tiveram direito. Bom, nós agora estamos enfrentando um problema grave, que é a distribuição desse superávit. Com a massa muito envelhecida, precisando receber esses recursos para poder garantir, inclusive, uma saúde melhor, já que um plano de saúde é muito elevado e nós temos um plano chamado Plano PASA, que ele é muito caro, nós precisamos desse dinheiro para poder melhorar a saúde das pessoas que são mais idosas e que certamente têm mais problemas. Só que nós temos uma inimiga no nosso meio, que é a própria direção da Valia,
sua presidência e um conselho. E por que são nossos inimigos? Porque nós não escolhemos essas pessoas. A direção da Valia, ela é escolhida pela direção da Vale. E o Conselho Deliberativo, que é quem delibera o que a diretoria pode fazer, a sua maioria esmagadora de 12, deputado Danilo, 8, seu irmão também trabalha na Vale, certamente também deve ter Valia, 8 são escolhidos pela Vale e por mais 3 outras empresas que compõem o grupo da Vale, que são a Samarco e mais outras 2, que são desconhecidas daqui, mas as mais conhecidas são a Vale e a Samarco. Conclusão, diante desse quadro, nós temos lutado insistentemente para que esse lucro ele seja distribuído, enquanto os nossos colegas aposentados ainda têm vida. E nós estamos fazendo uma maratona em Brasília. Primeiro conseguimos, junto à Previdência, a reguladora das Previdências Complementar, que é a Previc, que é um órgão do governo federal que fiscaliza as Previdências Complementares no país, públicas e privadas, nós conseguimos tirar alguns problemas que dificultavam o recebimento de superávit. Agora, nós temos um outro problema, porque a Valia, a sua diretoria e seu conselho, todos os dias buscam uma dificuldade para impedir essa distribuição. E a última que nós presenciamos foi na tarde de ontem, quando na semana passada, terça-feira passada, nós tivemos em Brasília, na Previc, discutindo com o superintendente da Previc, Ricardo Pena, para tentar resolver essa autorização para pagamento desse superávit. E descobrimos que a Previc não tem o que autorizar, porque ela não vai autorizar uma mudança de regulamento que não tem sustentação legal. Ela disse para a Valia, orientou que a Valia poderia fazer isso administrativamente, se assim desejasse. Só que nós hoje vivemos um jogo de empurra, onde a direção da Valia joga para a fiscalizadora das previdências complementares, que é a Previc, e a Previc também não pode autorizar uma mudança, porque ela é formada por servidores públicos, e se fizer uma mudança que não tem sustentação legal, eles incorrem num problema chamado improbidade administrativa e podem ser processados e perder inclusive os cargos deles, os empregos deles, que é de concurso, mas não está imune a perder a sua posição de concursado quando comete um ato improbo, de improbidade, que se chama administrativa. Diante desse dilema, nós estamos numa luta em favor dos aposentados para que essa distribuição seja feita, mas enfrentando este problema grave, que é o problema de não termos o direito de decidir quem é que fica na direção da Valia. Nós criamos a Valia, nós colocamos o dinheiro lá dentro, nós somos os beneficiários, mas a direção da Valia, o seu presidente e a maioria esmagadora dos membros do Conselho, 8 de 12, são escolhidos pela Vale. Escolhidos não, são indicados nos cargos de direção da Vale para administrar a Valia. Eu estou fazendo essa fala porque é urgente que o governo federal tome uma atitude com relação à paridade nas instituições que pertencem ao servidor público, ao trabalhador, e a empresa pública ou privada entra com a contrapartida, que é isso que acontece nos planos de previdência complementar ou previdência privada. A empresa do empregado, ela entra com a parte, ou o Estado, que tem também previdência complementar, e o empregado entra com outra parte para fazer o bolo que vai contribuir com sua aposentadoria, que sua aposentadoria seja um pouco melhor, seja um pouco mais robusta, para garantir uma melhor qualidade de vida na aposentadoria. Qual é a nossa luta agora, diante desse impasse, diante das dificuldades que nós estamos vivenciando? É
levar ao governo federal a nossa proposta de paridade nessas instituições. É inadmissível que a gente seja o dono da Valia, que criou a Valia, o dinheiro é nosso, nós somos os beneficiários e não temos o direito de votar no presidente da Valia, de decidir a diretoria da Valia, de decidir pelo menos a metade dos conselheiros da Valia. Então essa luta é uma luta árdua, e eu estou fazendo essa fala e fiz questão de esclarecer melhor o que eu estou falando, porque pode não ser do conhecimento da maioria da população, eu sei disso, mas para que todo ferroviário, todo aposentado, pensionista e membro da família ferroviária de nosso estado, que esteja me ouvindo nesse momento, possa entender que essa luta, ela é árdua. Hoje nós estamos com dificuldade de receber este superávit, este lucro que é nosso por conta de não termos autonomia, de entrarmos numa reunião de diretoria e de conselho já perdendo na votação por sermos minoria esmagadora. Enquanto os nossos colegas ferroviários, nossos aposentados, nossas pensionistas e a família ferroviária não tiverem a compreensão clara que a gente só muda esse jogo com a paridade, nós vamos continuar perdendo. Nós já perdemos muitos empregados da Vale, que ajudamos a criar essa empresa que é super poderosa, uma das maiores mineradoras do mundo e que deixa no Espírito Santo e Minas Gerais muita poluição, muita doença e muita morte e muita precariedade na saúde de nossos colegas que já são aposentados. E agora nós queremos o que é nosso, nós queremos a devolução daquilo que nós colocamos lá dentro e que por direito é nosso. E se for necessário, eu vou pedir a essa casa que nos ajude a fazer um documento, a levar ao Ministério da Previdência e Assistência Social, a levar ao presidente da República, levar ao governador do estado, levar à nossa bancada federal, ao Congresso Nacional, na busca de paridade nas instituições de previdência complementar e nos planos de saúde que são criados pelos trabalhadores, que têm o recurso dos trabalhadores e pelos aposentados, e que nós entendemos que temos o direito de pelo menos ter igualdade na composição da diretoria, dos conselhos, e podemos escolher quem a gente quer e que acha que tem a melhor condição de presidir essa instituição em benefício daqueles que construíram essa entidade. Muito obrigada, deputado Danilo, pela sua tolerância, mas eu precisava vir aqui hoje falar dessa questão que é específica, que atende meus colegas ferroviários por conta da covardia que nós estamos sofrendo na pele e por conta de também trazer para a sociedade este dilema que nós estamos passando e o sofrimento que estamos amargando, nós que sempre contribuímos com a economia desse estado, que ficamos aqui e que somos responsáveis por muitas das coisas boas que aconteceram no Espírito Santo por conta de nosso trabalho, por conta de nosso empenho e por conta de nosso sofrimento.